Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o seu canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa terceira aula sobre o processo de expansão marítima europeia. Nas aulas anteriores, nós entendemos o processo de expansão marítima, as causas que levaram à mesma, entendemos por que Portugal foi pioneiro nesse processo e hoje nós vamos buscar entender as principais etapas desse processo. Tranquilão? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, dá aquela moral, dá aquele incentivo bacana lá para o nosso trabalho, né? Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ative as notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo, essa aula, para a gente difundir o conhecimento. Tranquilão? Olha só, pessoal, bora para a aula. Sem mais enrolação, bora para a aula. Vamos entender cada uma dessas etapas. Galera, o primeiro passo rumo ao processo de expansão marítima portuguesa foi a conquista de uma cidade do norte da África pelos portugueses, chamado Ceuta. Olha só, não é Celta, tá? Eu vejo muitas pessoas em alguns vídeos aí chamando Celta. Celta é o carrinho lá daquela fábrica que eu não lembro o nome, tá? Então, o nome dessa cidade aqui do norte da África é Ceuta. E foi a conquista dessa cidade por parte dos portugueses que deu início ao seu processo de expansão marítima. E qual a importância dessa cidade? Galera, essa cidade que estava sobre o domínio, isso no século XV, né? Ainda no século XV, já no século XV, melhor dizendo, ainda estava sob o domínio dos muçulmanos, sob o domínio dos mouros. E essa cidade ela era um importante entreposto comercial. Vinham várias caravanas aqui, ó, dessa região do Oriente, até mesmo vindo das Índias, tá bom? Atravessando aqui pelo Mar Vermelho e depois seguindo por terra até chegar aqui nessa região, né, dessa cidade, onde eram feitas diversas relações, diversas transações comerciais. E aqui circulava, por exemplo, o marfim, circulava também o ouro, a prata, produtos que eram bastante valiosos para a época, né? Na verdade, ainda são até os dias de hoje. Então, por que Portugal conquistou essa região? Primeiro, além da questão da posição geográfica, observem que está muito perto para Portugal, também era uma importante rota comercial, um importante entreposto comercial. Então, ponto de partida de Portugal rumo às grandes navegações foi a conquista dessa cidadezinha aqui chamada Ceuta, logo no início do século XV, tá? Aproximadamente por volta de 1415, os portugueses chegaram aqui, ainda durante o reinado de Dom João I, tá? Da dinastia de Avis, e é a partir desse ponto que os portugueses começam a conquistar outros territórios do norte da África, melhor dizendo, do litoral africano. Cabe lembrar que qual era o desejo dos portugueses? Romper com o monopólio comercial aqui, ó, das cidades italianas aqui no Mediterrâneo. E a alternativa encontrada pelos portugueses foi se lançarem ao mar, né? Se lançarem agora ao Oceano Atlântico. Olha aqui, ó. Então, a rota comercial, as rotas comerciais seriam pelo Oceano Atlântico. Então, esse era o objetivo de Portugal, era o objetivo dos portugueses, beleza? Então, ponto de partida de Portugal rumo às grandes navegações, conquista de Ceuta, no norte da África. Depois disso, depois que Portugal avança os seus domínios, Portugal vai ampliando cada vez mais esse processo. Olha só, depois que Portugal conquistou aqui no norte da África, Ceuta, Portugal partiu para essa região que eu estou
destacando para vocês. Aqui, ó, tá? A Ilha da Madeira, Açores. Então, esses arquipélagos aqui foi sendo ocupado por Portugal. Olha aqui, ó, ocupação da Ilha da Madeira. Até então, essa Ilha da Madeira ela era despovoada, não havia nenhum tipo de população no local. Então, até mesmo por medo de estrangeiros dominarem esse território que está próximo ao litoral português, então os portugueses tomaram a dianteira e foram logo ocupando a região, aproximadamente entre 1418 e 1420, aí ainda início, ainda as primeiras décadas do século XV. Tá? Nesse mesmo período, logo depois, houve a ocupação do arquipélago de Açores, que eu destaquei aqui para vocês, que é um conjunto de várias ilhas, tá? Importante também por ter se tornado uma região pesqueira, tá? E por último, nesse primeiro momento, a chegada ao Cabo do Bojador. Pessoal, essa chegada a esse Cabo do Bojador, que essa região aqui que eu estou destacando para vocês, por que foi importante para Portugal dominar essa região? Por que chama cabo? É porque, observem que tem uma pequena curvazinha aqui, tá? Tem uma pequena curva, então é por isso que chamam de cabo. E aí, como eu estou falando para vocês, qual a importância de dominar esse território? Gente, essa região era muito difícil a navegação. Existiam muitos nevoeiros, existiam muitos recifes, então os navios, as embarcações não conseguiam passar dessa região. E até mesmo por conta disso, existiam vários mitos que povoavam o imaginário europeu sobre essa região. Cabe lembrar a vocês que século XV aí a gente ainda está respirando os ares da Idade Média, ainda existe toda aquela questão mitológica, toda aquela questão mística, no imaginário, crenças em monstros marinhos, em abismos, né? No entanto, nós estamos no século XV, mas aí você tem já o Renascimento, aquela busca do conhecimento pautado na razão, na lógica, né? E aí o que acontece? Quando os portugueses conseguem contornar esse cabo, quando eles conseguem atravessar esse cabo, isso significou o rompimento de vários mitos, né, que povoavam esse imaginário. Ou seja, era possível ir além. Os portugueses não conheciam o Oceano Atlântico além dessa região. Na verdade, os europeus como um todo até esse momento não conheciam o Oceano Atlântico além desse Cabo do Bojador. Tá? Então foi fundamental, porque a partir daí os portugueses observaram, né, que poderiam chegar a lugares até então nunca imaginados. Então essa é mais uma das etapas desse processo de expansão marítima dos portugueses, né? Você começa com a conquista de Ceuta, depois vem a ocupação da Ilha da Madeira, a ocupação do arquipélago de Açores, mas sempre lembrando que o objetivo dos portugueses é contornar todo o continente africano e chegar até o Oriente, né? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, uma outra importante fase, uma outra importante etapa desse momento foi quando os portugueses chegaram até essa região aqui, ó, chamada de Cabo Verde, um território que faz parte hoje do continente africano. Na verdade, sempre fez parte do continente africano, né? No que diz respeito à questão geográfica. Então, por volta de 1456, os portugueses conseguiram chegar até essa região de Cabo Verde. E qual a importância dessa região? Galera, essa região era um importante entreposto comercial também. Havia importantes transações econômicas, havia um comércio importante aqui. E essa região ela se tornou
também um importante elo de ligação da Península Ibérica com o continente africano e, posteriormente, com o continente americano. Observem que em 1456, oficialmente, os europeus ainda não conheciam a América, né? Então, dessa região aqui para a América, fica muito próximo, tá? Então, se tornou aqui um ponto de interligação, né? Um ponto de intersecção entre a Europa, a África e o continente americano. Galera, outra etapa fundamental desse processo para que os portugueses viessem conseguir chegar até as Índias foi o contorno do Cabo das Tormentas. Então, por volta de entre 1487 e 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias conseguiu fazer esse contorno aqui, ó, do sul da África. Tá? Essa região era de tão difícil navegação que era chamado de Cabo das Tormentas, exatamente porque era muito difícil navegar por essa região. Eram ventos desfavoráveis, tempestades, recifes, tá certo? E numa região que era desconhecida, então era muito difícil navegar por essa região. Quando Bartolomeu Dias conseguiu fazer esse contorno, quando ele conseguiu atravessar isso aqui pela primeira vez, essa região foi até rebatizada, deixou de ser chamada de Cabo das Tormentas e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Olha só. Então foi rebatizada. Então foi uma das etapas assim cruciais, porque a partir de agora, a partir de 1488, a partir dessa rota traçada pelo Bartolomeu Dias, a chegada até as Índias estava cada vez mais próximo. Mas um detalhe muito importante, falei para vocês, os espanhóis também estavam se lançando na expansão marítima. Tá bom? E o que acontece? Em 1492, os espanhóis conseguiram chegar até a América, embora ainda não tivessem ideia disso, né? Mas Cristóvão Colombo, em 1492, Cristóvão Colombo era um navegador genovês, italiano, embora ainda não houvesse essa noção de ser chamado de italiano, em virtude de não haver um Estado Nacional ainda na Itália, mas ele não era espanhol. E em nome da coroa espanhola, navegando em nome da coroa espanhola, Cristóvão Colombo consegue chegar por volta de 1492 aqui nessa região na América Central. E por que Cristóvão Colombo chegou nessa região? Cristóvão Colombo era um intelectual que bebia na fonte, digamos assim, dos renascentistas, né? Acreditava em muitas das ideias renascentistas, como, por exemplo, de que a Terra era redonda. Então, ele acreditava que se ele navegasse em linha reta, ele chegaria com mais facilidade até as Índias. Tanto é que Colombo chegou até essa região e morreu acreditando que havia chegado até as Índias. Ele morreu antes de saber que, na verdade, ele tinha chegado a um novo continente, o que foi constatado alguns anos depois por um navegador português chamado Américo Vespúcio. Por isso, o nome do nosso continente é América. Então, Cristóvão Colombo nem ficou com essa homenagem, né? E aqui também houve um outro erro, um erro histórico aqui, né? Como o Colombo acreditava ter chegado até as Índias, chamou os povos nativos que viviam na região de índios. Então, um detalhe muito importante é que, apesar dos portugueses serem os pioneiros na expansão marítima, quem primeiro consegue chegar até a América foram os espanhóis. Cristóvão Colombo
Cristóvão Colombo, inclusive, chega na América antes mesmo dos portugueses conseguirem chegar até as Índias, contornando o continente africano. Ó, ele consegue chegar por volta de 1492 no continente americano, embora morreu sem saber disso. Tranquilo? Pessoal, como Colombo chega à América em 1492, chega a essas terras até então desconhecido, os anseios, os desejos de Portugal e Espanha por terras e a disputa entre essas duas nações ibéricas, né, essas duas nações aqui, ó, lá da Península Ibérica, a disputa entre eles eram cada vez mais eminentes. Então, para evitar conflitos, essas nações firmaram alguns acordos, né? Olha só, alguns acordos foram firmados entre esses dois países, entre os países ibéricos. E que acordos eram esses? Acordos para tomarem posse das novas terras que estavam sendo encontradas. E o primeiro acordo assinado entre essas duas nações foi uma que foi tutelada pelo Papa da época, tá bom? Que era o Papa Alexandre VI. Então, esse Papa que tutelou esse acordo e, de certa forma, dividiu, digamos assim, o mundo entre essas duas nações. Então, esse primeiro acordo foi chamado de Bula Intercoitera. Olha só, pessoal, essa linha tracejada representa esse acordo. Por esse acordo, 100 léguas daqui, dessa região que eu estou destacando, que eu vou destacar agora aqui para vocês. Olha só, essa região aqui é onde está Cabo Verde. Então, de acordo com esse acordo assinado entre essas duas nações, na verdade, esse acordo proposto pelo Papa Alexandre VI, até 100 léguas da costa africana, indo para o oeste, pertenceria a Portugal, que é essa linha tracejada. Dessa linha tracejada para frente, seria de domínio espanhol. Olha só, tudo isso aqui, por esse acordo, ficaria dentro da tutela dos espanhóis. Já pensou? Se esse acordo tivesse ido em frente, hoje nós falaríamos espanhol, né? Então, mas isso é uma história, outra história. Os portugueses não aceitaram esse acordo. Os portugueses queriam algo a mais, queriam mais território. E embora os portugueses, embora que oficialmente não se sabia a existência dessas terras aqui, olha só, que eu estou destacando para vocês, ainda não haviam chegado até aqui. Agora, por que eu estou falando oficialmente? Porque hoje há um consenso entre a grande maioria dos historiadores que os portugueses, os espanhóis, já sabiam sim da existência dessas terras. Por isso, os portugueses, por exemplo, não aceitaram esse acordo, esse primeiro acordo, nessa bula intercoitera, proposta pelo padre Alexandre, pelo Papa Alexandre VI. Tá? Então, como os portugueses não aceitaram, foi feita uma outra proposta, que foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Olha só, Tratado de Tordesilhas, em 1494, ano depois. E esse tratado estendeu os domínios dos portugueses em 370 léguas. Nesse caso, agora, uma parte do que se tornou o Brasil depois pertenceria aos portugueses. Olha só, por isso que há esse consenso de que eles já sabiam da existência dessa região. Olha, 1494 nem tinham chegado no Brasil, por que eles estavam brigando por mais terra? Provavelmente já conheciam a existência dessas terras. Tá? Então, pessoal, depois desse acordo, o Vasco da Gama, em 1498, conseguiu finalmente, né, fazendo todas as rotas que os portugueses já tinham feito anteriormente, até aqui o Cabo da Boa Esperança. Então, aí em 1498, o Vasco da Gama consegue chegar até a sonhada Índia, uma cidade aqui chamada Calicut. Tá? Então, essa viagem gerou milhões em riquezas, né? Gerou um lucro muito grande para a coroa portuguesa.
Aí eu estou falando de Vasco da Gama, calma pessoal, não estou falando do time que vocês torcem, que foi rebaixado pela quinta, pela quarta vez, nem sei. Eu estou falando desse grande navegador aqui, ó, esse navegador português. Era ele que era chamado de Vasco da Gama. Inclusive, uma curiosidade, esse time de futebol que tem o nome de Vasco da Gama tem esse nome porque foi fundado por imigrantes portugueses, mas isso é uma outra história. Então, 1498, Vasco da Gama consegue chegar até as Índias, contornando todo o continente africano. Tá? O sonho de consumo dos portugueses estava realizado. Agora observe que o interesse era ter uma rota cada vez mais curta. Olha, essa rota de ida foi bem longa. Na volta ele já conseguiu fazer uma rota mais curta, mas o desejo é que essa rota fosse cada vez mais curta. Por isso que em 1500 Cabral se lança, né, em mais uma empreitada para conseguir chegar até as Índias, mas fazendo uma rota mais curta. No entanto, Cabral acabou vindo parar até o Brasil. Está aqui a rota feita pelo Cabral. Então, isso por volta de 1500. É uma discussão muito grande sobre isso, porque hoje a maioria dos historiadores já concordam que os portugueses, né, já sabiam da existência dessas terras. Na verdade, os portugueses não chegaram acidentalmente aqui na região, tanto é que a Armada de Cabral, o que é a Armada? É a frota que a gente diz. A Armada de Cabral até então foi a maior da história. Tá? Aproximadamente 14 embarcações vieram com Cabral. Isso era muita coisa para a época. E uma empreitada dessa custava muito dinheiro, certo? Então, o que acredita-se é que os portugueses vieram ao Brasil apenas para tomar posse da terra, apenas para demarcar território. É claro que tem toda aquela história que correntes marítimas desfavoráveis, ventos, tempestades acabaram empurrando Cabral para essa costa, né, para a costa do litoral brasileiro. No entanto, por outro lado, tem essa questão que é muito pertinente nós refletirmos e discutirmos, que é os portugueses vieram apenas tomar posse do que eles já sabiam que existia. Pessoal, e essa chegada dos portugueses ao Brasil, que é assim a etapa com que a gente encerra aqui, claro que houveram várias outras etapas desse processo de expansão marítima, mas, ao contrário do que muita gente pensa, os portugueses não chegaram no Brasil escravizando todo mundo, escravizando os nativos que aqui viviam, que inclusive, como eu falei anteriormente para vocês, foram chamados de índio por um erro de Colombo, né? Porque acreditava ter chegado até as Índias quando chegou na América Central e chamou os nativos da América de índios. Então, os portugueses não chegaram no Brasil escravizando, até mesmo porque os portugueses precisavam dos nativos. Por que os portugueses precisavam dos nativos? Porque quem conhecia o território, quem sabia andar pelas matas, pelos furos, pelos igarapés, quem conhecia as árvores frutíferas, quem conhecia os animais mais perigosos, os animais venenosos, quem é que conhecia tudo isso? Os nativos. Então, os portugueses primeiro fizeram acordos com esses índios, tá? Depois, com o passar dos anos, como nós vamos ver, que eles começaram a ser escravizados. Os portugueses não chegaram no Brasil e logo iniciaram a sua colonização, não. Os portugueses apenas passaram por aqui, construíram algumas feitorias, alguns fortes e partiram para onde? Para as Índias, que eram seu principal interesse. Os portugueses só começam a colonizar o Brasil quando o negócio das especiarias no Oriente começa a fracassar. Mas isso será tema de uma outra aula. Tranquilão, pessoal? Então, pessoal, nossa aula hoje fica por aqui, tá? Mas não esqueça de dar aquele incentivo para o nosso trabalho. Deixe lá o seu like, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal e, se possível, né, deixe lá os seus comentários, porque isso vai fazer com que o nosso trabalho possa crescer cada vez mais nós possamos melhorar as nossas aulas. Fui, até a próxima!